Olá, estamos aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Hoje vamos falar acerca da vida de Deus, daquilo que Jesus chama de a própria essência da sua vinda a este mundo, como luz, como vida, para todo aquele que crê, para todos os homens. Eu gostaria de ler um trecho aqui do Evangelho de João, no capítulo 6. No versículo 63, Jesus diz assim, no meio de uma discussão entre ele e os judeus, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Esse conceito de vida na palavra de Deus, como o Novo Testamento foi escrito em grego, os gregos eles tinham vários nomes para descrever vida. Existia a vida biológica, eles chamavam de bios, a vida intelectual, chamada de psique, e nesse sentido aqui que Jesus está tratando, ele está falando de uma vida que era denominada zoe, que é a vida do próprio Deus, a vida incriada. Esse conceito de vida ele é muito importante para nós cristãos, porque ele foi um conceito que foi, de fato, redescoberto nesses tempos de modernidade da igreja, foi trazido de volta por alguns irmãos, principalmente ali da China, mas é um conceito que foi negligenciado durante muito tempo no período da igreja, desde a sua época medieval até anterior, até esses dias da modernidade, onde é resgatado novamente esse conceito de vida. O que nós podemos pensar acerca deste conceito? Primeiramente, quando lemos a palavra de Deus em seu sentido geral, no seu arcabouço total, nós percebemos que no cânon bíblico, o que está em jogo ali, o grande conflito que existe na Bíblia, não é prioritariamente nem entre Deus e Satanás, nem entre o pecado e a santidade, não são, olhando de uma maneira mais detida, não são esses os maiores conflitos, mas o conflito que a Bíblia enfatiza desde suas primeiras páginas até o seu livro de Apocalipse é o conflito entre a vida e a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e que a morte entrou no mundo por ocasião da inveja de Satanás, por ocasião do pecado original. Essa morte, ela já existia em uma outra dimensão, mas ela entra no mundo quando Satanás, ele consegue enganar ali nossos primeiros pais, e então o espírito da morte entra na atmosfera humana, na atmosfera terrena. Esse espírito de morte é bom e interessante chamarmos nesse termo de espírito, porque a maioria das pessoas pensam em morte prioritariamente segundo o aspecto de encerramento da vida. Mas a morte é muito mais do que isso. A morte é um espírito que permeia todas as coisas nesse mundo decaído. Ela é um espírito que pervade toda a atmosfera terrena, toda a atmosfera sublunar, porque ela ganhou autoridade através da introdução do pecado nesse mundo para entrar na nossa esfera de ação. E essa morte é um espírito. Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa está com depressão, está doente, está acamada, está com febre, tudo isso são consequências desse espírito maior que denominamos morte. Então, nós podemos ver na palavra de Deus a contraposição entre essas duas forças, do começo ao fim, entre o espírito da morte, que entrou através da inveja e da cilada do diabo, e o espírito da vida, que Deus manifestou desde o princípio, mas que revelou completamente com a vinda de seu Filho ao mundo, pagando o preço pelos nossos pecados e resgatando dos poderes e dos grilhões das trevas e do império da morte aqueles que creem através de sua obra, por meio da fé. Então nós percebemos essa contraposição de forças em toda a palavra de Deus. Jesus Cristo, em sua obra,
ele manifestou plenamente através daquilo que ele realizou a própria vida de Deus, o próprio poder que engoliu através de sua morte e ressurreição, o poder da morte que reinava no mundo através do pecado. Ele foi aquele que destruiu a morte através de sua obra, através daquilo que ele fez. E essa vida de Deus é um conceito muito importante para a igreja dos nossos dias. Muitas vezes nós percebemos que a igreja, algumas igrejas que visitamos nesse nosso tempo de vida, às vezes as coisas da igreja estão organizadas de forma certo, tudo organizado de maneira correta. Mas quando entramos, não percebemos em nosso espírito aquela atmosfera de vida que faz a igreja crescer, frutificar, como uma videira em bons pastos, em boas terras, uma videira que frutifica. E o que faz a igreja frutificar é a própria vida de Deus. Então, a igreja ela necessita dessa vida. E essa vida, ela não é simplesmente uma coisa relacionada às nossas emoções, que percebemos de uma maneira carnal, através das nossas sensações, não. Ela é uma coisa muito mais profunda, muito mais verdadeira. Ela é algo que nós discernimos no Espírito. E nós, cristãos, temos que tomar cuidado com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, diante dos nossos sentidos, porque muitas vezes coisas que parecem boas aos olhos, na verdade estão impregnadas deste espírito de morte. E o cristão é um ser que vive através da vida, por meio da vida. Então, esse é um conceito que foi muito interessante ser resgatado de volta, trazido de volta para o contexto da igreja, como um instrumento na edificação do corpo de Cristo. A vida de Deus, a vida que venceu a morte. Essa vida um dia irá engolir todos os aspectos, todas as mazelas que o pecado introduziu no mundo através do pecado do nosso primeiro pai, trazendo a morte sobre a face da terra, sobre a esfera dos homens, do ser humano. Um dia essa vida irá manifestar plenamente a vitória que já foi conquistada em Cristo Jesus. E essa vida há de reinar para a glória de Deus, como a Bíblia diz. E a glória de Deus encherá a terra, como as águas cobrem o mar. A glória de Deus encherá essa terra. Então, essa vida é algo que nós devemos buscar e que nós devemos discernir. Um elemento fundamental do Espírito que Deus nos deu é para discernirmos entre a vida e a morte. Não somente entre o puro e o impuro, o santo e o profano, mas principalmente entre a vida e a morte, em todos os ambientes, em todos os locais de reunião, para que possamos cooperar com Deus através do seu modo de agir, que é o modo de agir da sua própria vida, aquela que é chamada nas Escrituras, no grego, de zoe.